Olá pessoal, graça e paz. Eu quero te convidar a assistir essa mensagem do pastor Elailton, que foi realizada no dia 23 de outubro, na igreja do pastor Valdeci, lá no Jardim das Oliveiras, em São Paulo, onde eles estão realizando uma semana teológica. E o assunto que o pastor Elailton estará abordando neste momento, está abordando nesta mensagem, é um panorama sobre a reforma protestante. Muito legal, muito rica. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender um pouquinho sobre a história do protestantismo no Brasil e no mundo. Que Deus te abençoe e deixe aí o seu comentário sobre a mensagem do pastor Elailton. Graça e paz. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler os versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. É um texto bastante conhecido, mas importantíssimo para esse movimento sobre o qual nós vamos conversar essa noite e também que será tema de toda essa semana, que é a Reforma Protestante. Então, Romanos 1, versículo 16 e 17... No nome de Jesus, o texto da Escritura diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Você pode orar comigo, pedindo a bênção de Deus para esse tempo de reflexão? Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, meu Deus. Te glorificamos por essa oportunidade de estarmos juntos na tua presença nesta noite para iniciarmos estas reflexões dessa semana teológica. Oramos, meu Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que a gente tenha uma noite agradável, um tempo de reflexão sobre o contexto histórico da Reforma Protestante, abençoado por Ti, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, durante esse tempo de reflexão. Fala ao nosso coração, Senhor. Lembra-nos aqui de postulados importantes da Reforma Protestante que foram deixados para nós, cristãos. E no nome de Cristo, meu Deus, nós suplicamos isso a Ti e colocamos a nossa vida diante do Senhor uma vez mais. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Irmãos e irmãs, quero dizer em primeiro lugar que é uma grande alegria estar com vocês nessa noite e uma grande responsabilidade abrir esta semana teológica falando desse tema tão importante que é heranças da Reforma para a igreja atual. Acho que nenhum de nós aqui duvida o quanto a Reforma Protestante foi e é importante para a igreja de Jesus, né? Então, a gente até parabeniza o Setup Jardim das Oliveiras por essa iniciativa de separar essa semana para refletir sobre esse tema, conversar sobre a Reforma Protestante. Então, nós vamos iniciar e a proposta dessa primeira palestra é falar sobre o contexto histórico e a influência da Reforma Protestante. Tá? Então, nós já fizemos a leitura de Romanos 1, 16 e 17. Lá na frente eu vou retomar esse texto novamente, porque esse foi um texto importante, né, para tudo aquilo que Deus colocou no coração de Lutero para que ele fizesse. Então, nós vamos dar uma olhada no contexto histórico e teológico da Reforma e como a gente pode usufruir dos benefícios dela para hoje. E nós vamos, em paralelo a isso, além de conversar sobre o contexto histórico da Reforma Protestante,
pensar já em um dos princípios que foram defendidos pelos reformadores, que é o princípio do sola gratia, né? O somente a graça. Durante as noites aqui, cada dia vai se tentar mostrar um princípio desse. Então, à luz do contexto histórico hoje, eu queria reforçar esse primeiro princípio, somente a graça. Tá? Já se passou 500 anos desde que o evento considerado estopim da Reforma Protestante aconteceu, né, que foi quando Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. Mas 500 anos depois desse evento, quem é bom de conta, são quantos anos que nós vamos completar agora em 31 de outubro de 2023? 1517 para 2023, dá 506 anos, não é isso, né? Eu acho que é isso. 506 anos, né, desde que esse evento aconteceu. E ainda hoje, os principais legados da Reforma Protestante precisam e devem ser lembrados, né, e vividos, porque as igrejas protestantes que existem hoje, elas são frutos desse movimento. Todas as igrejas reformadas e até as igrejas pentecostais, se elas forem remontar a sua história, né, e ir voltando, elas vão chegar na Reforma Protestante. Batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos e os pentecostais de maneira geral. Se forem voltando na história, eles chegarão na Reforma Protestante, porque todos nós temos em comum, né, todas essas denominações que eu citei têm em comum que são protestantes, né, e devem muito ao que aconteceu aqui em 1517. Diante desse cenário, então, o nosso convite é a gente voltar o nosso olhar para a Reforma Protestante. Pode dar mais um clique, por gentileza? Eu quero começar com uma definição, né? Por que a gente chama esse evento de reforma? Alguns até questionam isso, né? Dizendo que, na verdade, a reforma não foi uma reforma, porque não aconteceu, de fato, uma reforma da Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana continuou, né, continuou como Igreja Católica Apostólica Romana, e eles não mudaram nada, né? Eles continuaram da mesma maneira naquela época, né? Os reformadores, de fato, eles até tentaram, né, de dentro da igreja fazer essa transformação, né? Mas eles não conseguiram, e aí acabaram tendo que, de fato, sair da igreja, né, por livre e espontânea pressão, né? O Lutero mesmo foi excomungado da igreja, então tiveram que sair da igreja. E a reforma, então, na verdade, não acontece uma reforma de fato na igreja católica, né? Mas, ainda assim, o termo reforma protestante ele continuou sendo utilizado, e é o termo que se é usado para esse evento, né? Então, eu disse que muita gente questiona, né? Estudiosos católicos vão chamar o que a gente chama de reforma, mas, na verdade, para eles foi um grande movimento de cisão, de rebeldia, de revolta, né? Então, pensando em quem é católico, esse pessoal que saiu lá em 1517 era um monte de rebelde que não concordava com o Papa, que não concordava com as bulas da igreja, enfim, e acabaram saindo da igreja, né? Estudiosos que não, sem religião, né, estudiosos ateus, um movimento revolucionário que aconteceu em 1517. Agora, para nós protestantes, de fato, foi uma reforma. Em que sentido foi uma reforma? No sentido de que os reformadores eles estavam lutando para que a vida religiosa, para que a igreja voltasse a funcionar como ela funcionava no cristianismo primitivo. Então foi uma espécie de retorno, recuperação da vida no cristianismo primitivo. Então, quando nós falamos de reforma, e esse termo ficou, e é o termo que é usado até hoje, não seria um equívoco usar esse termo, foi porque esse estilo de vida da igreja primitiva tentou-se recuperar esse estilo de vida. E esse movimento que sai da Igreja Católica, então, ele está em busca de recuperar o cristianismo primitivo, recuperar, né, a vida da igreja como ela era vivida à luz do Novo Testamento, que, infelizmente, ao longo do tempo, a igreja acabou se desviando desse tipo de vida, né? Tudo começou lá com a suposta conversão do Constantino. Eu digo suposta porque muita gente acha que, na verdade, ele não se converteu, né, o imperador Constantino.
Foi mais ou menos assim, como o império não conseguiu vencer os cristãos, então, já que nós não podemos vencê-los, vamos nos unir a eles, né? Enfim, depois com Teodósio, a igreja se torna, no ano 380, ela se torna a religião oficial do Estado do Império Romano, né? O imperador Teodósio é que faz esse decreto. Enfim, a partir daí a igreja vai para um caminho que vai se afastar cada vez mais do evangelho, e em 1517 é esse movimento de tentar de novo trazer a igreja para perto do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, um personagem importante nesse resgate, e eu quero focar hoje um pouco mais nesse personagem, foi Lutero. Pode dar um clique aí, por gentileza? É óbvio que existiram outras pessoas, né? Esse movimento não é um movimento de um único personagem, de uma única pessoa, né? Antes de Lutero, nós já tínhamos outros servos de Deus que se levantaram, né, com a bandeira da reforma, né? John Wycliffe, John Hus. Enfim, você tem alguns outros nomes, né, conhecidos como pré-reformadores, e até depois, no período da reforma mesmo, muita gente vai se unir ao Lutero, né? Zwinglio, Calvino, enfim, o Melanchthon, gente em vários lugares vão se unir para que esse movimento de fato acontecesse. Mas assim, um personagem que é chave, que é importante, é Lutero. Então, por isso, eu vou me dedicar um pouquinho mais aqui a falar de Lutero, mas fazendo essa ressalva que é óbvio que existem outros personagens aí. Inclusive, tem até um livro de uma autora chamada Ruth Salviano, que esteve palestrando no Fórum da Mulher Cristã nesse final de semana, um livro que ela lançou chamado Reformadoras. Eu já tinha ouvido falar do livro, mas, sinceramente, eu nunca li esse livro, mas ela diz que ela apresenta, por meio de uma pesquisa que ela fez, também várias mulheres envolvidas no evento da Reforma Protestante, que não foi um evento só de homens, nós também tivemos mulheres reformadoras que contribuíram para que a reforma, de fato, acontecesse. Tá? Bom, mas Martinho Lutero, 1505, é quando Lutero entra para a vida monástica, né? Ele entra para um grupo ele era um monge agostiniano, né? Ele entra em 1505, depois de uma experiência que ele tem numa tempestade, e aí, com muito medo de morrer naquela tempestade, ele faz uma promessa para Santa Ana, que se Santa Ana o livrasse, ele dedicaria a vida dele para viver como monge. Não era o que o pai dele queria que ele se formasse em Direito, e ele acaba abandonando. Ele já era, a essa altura, bacharel em artes e mestre em artes, mas ele também havia começado Direito e acaba abandonando o curso de Direito e migrando, então, para se tornar monge, né? E acaba, então, se tornando um monge agostiniano em 1505. Em 1507, ele é ordenado e realiza a sua primeira missa como padre. E aí tem uma citação dele aqui, uma citação do próprio Lutero, né? Se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se eu tivesse continuado mais tempo, teria me matado em vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Quando ele entra na vida monástica, ele leva muito a sério a vida monástica. Então, ele quer o tempo todo agradar a Deus. As biografias sobre Lutero diz que ele gastava cerca de 6 horas se confessando todos os dias. Diz que os padres que ouviam a confissão dele não aguentavam mais Lutero. Eles não tinham paciência de ouvir Lutero. Porque ele queria ser extremamente detalhista para contar todo o pecado que ele tinha cometido. Então, assim, e às vezes acontecia dele terminar, ele está andando, ele lembra, ele voltava para contar. E aí diz que teve uma vez que um padre disse para ele, falou, meu filho, só volte aqui para se confessar se você tiver de fato cometido um pecado que vale a pena você confessar. Cometa um adultério, mate seu pai e sua mãe, e aí você vem aqui se confessar. Mas isso que você está falando aqui para mim não faz a gente perder o nosso tempo por esse pecado que você está confessando aqui. Porque eles não aguentavam mais ouvir o Lutero. Então, de fato, ele se tornou extremamente radical, e assim, era devoto, piedoso mesmo, queria agradar a Deus de toda maneira, inclusive nas confissões. Bom, em 1510, ele visita Roma, a ordem que ele fazia parte o envia até Roma para uma viagem, e essa viagem de Lutero até Roma é que faz com que ele volte decepcionado.
com a corrupção e com a luxúria da igreja. Lutero fica horrorizado com aquilo que ele vê em Roma, a corrupção do clero, a corrupção da liderança da igreja. E aí tem um fato lá que acontece em Roma com ele, né, que existia uma escada na cidade de Roma que se acreditava que era a escada que Jesus havia subido quando o levaram diante de Pilatos. Então aquela escada foi tirada lá da Palestina e levada para Roma. E aí tinha uma crença lá, que quem subisse essa escada de joelhos, né, beijando cada degrau e fazendo uma oração do Pai Nosso a cada degrau, se a pessoa conseguisse chegar no final da escada, ela tinha o direito de tirar do purgatório qualquer alma. Então ela tinha o direito de escolher assim, indicar qualquer pessoa para sair do purgatório, porque era um sacrifício muito grande, né? Então diz que o Lutero fez isso. Ele subiu a escada de joelho, beijando, fazendo a oração do Pai Nosso, né? Como dizia a crença lá da época. E aí diz que quando ele chegou no último degrau, e aí agora ele pode pensar em alguém para pedir para Deus para tirar do purgatório, diz que aí veio a mente dele, mas como eu posso ter certeza que isso vai acontecer de verdade? Como eu posso ter certeza que de fato vão sair do purgatório essa pessoa, né? É importante lembrar que nesse período, né? Na verdade, nesse período não, até hoje, né? A Igreja Católica ela acredita na doutrina do purgatório. Então, as pessoas, quando elas morrem, elas vão para o céu, né? Se forem boas, fizeram a vontade de Deus, ou para o inferno, né? No caso dos ímpios. Mas acontece também de algumas pessoas irem para o purgatório. Aquelas pessoas que, de fato, eram cristãs, piedosas, mas que, durante a sua vida, ainda ficou faltando alguma coisa. Ela não foi completamente purificada. Então, ela ia para esse estágio intermediário, que era o purgatório, para terminar de purgar os pecados dela e aí só depois ir para o céu. Então, existia até hoje a Igreja Católica defende isso, né? A existência desse estágio intermediário, né, chamado purgatório. E é aí que nós temos uma doutrina que foi uma das principais doutrinas que Lutero se levantou durante a Reforma Protestante, que é exatamente a venda das indulgências. Então, o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro e precisava de grana, e aí foi uma época assim, de venda exaustiva de indulgência por todos os lugares. O que era a indulgência? As indulgências eram cartas de absolvição que garantiam perdão dos pecados. Mas não era perdão dos pecados só para as pessoas que estavam vivas. Essas cartas serviam também para perdoar os pecados daquelas pessoas que já haviam morrido. Então, era uma carta, era um documento que declarava que os pecados daquela pessoa estavam perdoados. Então, você podia comprar o perdão, comprar o seu perdão ou comprar perdão para alguém que estava no purgatório. Essas pessoas que estão no purgatório ali, né, que não chegaram à perfeição que era necessária e precisam ainda se purificar, alguém aqui da terra pode comprar o perdão para que ela saia do purgatório. Então, eles vendem essas cartas. E qual que é a fala da época lá? Que as indulgências eram o tesouro da igreja. As indulgências eram considerado o tesouro da igreja, aquilo que a igreja tinha de mais precioso. Por quê? Porque através da indulgência a igreja podia salvar almas de pessoas que estão no purgatório. E qual que era a base teológica para a indulgência? A base teológica era o seguinte: Cristo Jesus, enquanto viveu entre nós como homem, e os seus apóstolos, eles fizeram a vontade de Deus de maneira tão santa e tão perfeita, que eles conseguiram méritos não apenas para a salvação deles. Os méritos dos apóstolos de Jesus foram tão grandes que os méritos deles sobejaram. Então, eles tinham méritos suficientes para repartir com outras pessoas. E esses méritos de Cristo e dos apóstolos estavam em poder da igreja. E a igreja podia comercializar esses méritos. E era isso que a igreja estava fazendo. Quando ela está vendendo indulgência, ela está vendendo os méritos de Cristo e dos apóstolos. Por isso que isso é considerado o tesouro da igreja, né? Então, eles vendem isso. Eles vendem essas cartas de absolvição. Lutero fica impactado com isso. Enfim, aqui começa o desapontamento dele, de fato, com
com a igreja. Mais um clique, por gentileza. Em 1512, Lutero vai receber o título de doutor em Escritura Sagrada. E eu queria chamar a sua atenção, porque o doutor em Escritura Sagrada, ele tinha 3 tarefas principais. Todo doutor em Escritura Sagrada, ele tinha a tarefa de comentar textos bíblicos, né? Lectio. Para você ser um doutor em Escritura Sagrada, você tinha que comentar textos bíblicos, você tinha que ter material comentando textos bíblicos, né? Ser comentarista de textos bíblicos. Uma outra tarefa, o disputatio. Ele tinha que apresentar disputas sobre textos polêmicos, fazia parte da rotina de um doutor em Escritura Sagrada, né? Chamar as pessoas para o debate, chamar as pessoas para conversar sobre temas polêmicos. Tá? E o predicatio, ele tinha também a tarefa de pregar. Essa era uma outra tarefa de um doutor em Escritura Sagrada. E como Lutero recebe o título de doutor em Escritura Sagrada, ele tem essas 3 tarefas. Ele precisa comentar texto da Bíblia, ele precisa propor debates sobre temas polêmicos e ele tem que pregar. Ele precisa pregar a Escritura Sagrada. E ele vai se colocar, ele vai fazer isso a partir de 1515. Pode dar mais um clique aí, por gentileza. Ele começa uma série de conferências na carta aos Romanos. Ele começa a pregar antes disso, né? Fazer séries de sermões, porque ele é doutor em Escritura Sagrada. Mas a partir de 1515 ele começa a fazer uma série na carta de Paulo aos Romanos. E de fato é essa série na carta de Paulo aos Romanos e o entendimento dele de Romanos 1, versículo 16 e 17 é que vai virar a chave de Lutero para que de fato ele comece a lutar com mais intensidade contra a prática das indulgências, contra essa ideia de vender indulgências e comprar a salvação por meio do mérito, ou comprar a salvação por meio de dinheiro, né? Então, ele até, num dos comentários dele, a carta aos Romanos, ele escreve sobre Romanos 1:17, que nós lemos aqui a princípio. Esse texto fala da justiça de Deus, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então ele escreve: eu não amava o Deus justo. Eu não amava. O Deus que pune pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador e minha consciência me torturava muito. Então lembra que nós falamos aqui de Lutero como monge, gastando 6 horas para se confessar, extremamente piedoso, mas ainda assim, ele diz que todas as vezes que ele pensava nessa expressão, a justiça de Deus se revela no Evangelho, e ele pensava em Deus como um Deus justo, um Deus que não tolera o pecado e pune o pecador, a consciência dele o torturava, porque ele nunca se achava digno para estar diante de Deus. Toda vez que ele pensava em tudo que ele fazia, mesmo sendo extremamente piedoso, mesmo sendo esse monge extremamente fiel, né, a Deus ali, fazendo a vontade de Deus, ele não se achava digno de estar diante de Deus, e ele, o tempo todo a consciência dele o torturava. Eu estou devendo alguma coisa, Deus vai me punir, Deus vai me torturar, Deus vai me castigar, Deus é justo, eu sou pecador, eu não consigo. Então ele se martirizava por conta dessa expressão. Por isso que o entendimento dele a respeito desse texto aqui é o que vai fazer, de fato, ele mudar a chave, né? Porque ele vai entender que, de fato, a justiça de Deus que se revela no Evangelho, e a gente vai tratar disso com um pouco mais de detalhes à frente ali, mas ele vai entender que isso aqui diz respeito à justificação pela fé. Que a justiça de Deus que se revela no Evangelho diz respeito à doutrina de que Deus declara que os pecadores são justos, não por conta dos méritos desses pecadores, mas por conta dos méritos de Jesus, em razão do que Jesus fez na cruz. Que a salvação não é por conta do esforço pessoal, não é por conta dos méritos pessoais, é em razão do que Cristo fez na cruz do Calvário. E essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. O Evangelho apresenta para a gente esse Deus que justifica o pecador, imputa a esse pecador, coloca sobre esse pecador a justiça do seu Filho, a justiça de Jesus. Então, quando ele começou a entender isso, ele vai dizer também, nesse mesmo comentário de Romanos, que foi como se os portões do paraíso tivessem sido abertos para ele. A visão dele, a maneira dele ler todo o restante da Bíblia, todos os outros textos bíblicos mudou,
a partir dessa compreensão, quando ele entende do que de fato Paulo estava falando quando ele disse a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Mas dá mais um clique, por gentileza. Bom, com esse entendimento, enquanto ele pregava em Wittenberg, na capela da igreja, ele ficou sabendo que Tetzel, que vendia indulgências, estava na cidade. O Papa, como eu disse, ele está querendo levantar fundos para poder construir a Basílica de São Pedro. E o Tetzel era o responsável por cobrar indulgência na Alemanha. E ele chegou ali em Wittenberg para poder cobrar as indulgências na cidade. E diz que esse Tetzel, ele era um camarada bastante engraçado, porque ele cobrava cantando. Ele andava pela cidade cantando, né? Eu não sei como que é mais ou menos, como que era a melodia, né? Mas a letra era, né? Quando a moeda no fundo, como é que é? Quando a moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. Quando a moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. Enfim, ele cantava isso, né? E diz que ele era dramático também. Ele gritava assim: imagine as almas que estão sofrendo no purgatório. Seus pais estão sofrendo. Seus irmãos estão clamando a sua ajuda. Né? Então ele meio que apelava mesmo as pessoas para que elas colocassem a mão no bolso e comprassem indulgência, né? Para que imaginassem, de repente é meu pai, é minha mãe que está lá no purgatório sofrendo, e eu posso colocar a mão no bolso e ajudar. Por que eu não vou fazer isso? Então ele apelava mesmo as pessoas para que as pessoas pudessem ajudar. Bom, até tem uma história engraçada, né, de um camarada que nesse período de indulgências, ele foi até um vendedor de indulgência e disse para ele: eu quero comprar aqui uma carta de indulgência de absolvição de pecado. Ah, tá bom, mas que pecado? Porque dependendo do pecado era o valor que você pagava também, né? Não era assim também valor único, né? Então, que você fez, né? Que pecado você cometeu? Não, é um pecado que eu vou cometer ainda. Ah, porque você podia também comprar por um pecado que você ainda iria cometer. Então, assim, mas que pecado que é? Não, eu não posso falar. Eu não posso falar que pecado que é. Mas é um pecado grave. Muito grave. Ah, então tá bom. Então vai ser valor X. Se é um pecado muito grave, você não quer dizer qual é ainda? Então, cobrou lá um valor exorbitante pelo pecado. A pessoa pagou, carta de indulgência na mão, pecado perdoado. Quando o vendedor de indulgência estava saindo da cidade, né, com as sacolas cheias de dinheiro na sua carroça, ele foi assaltado. E adivinha quem era o assaltante? O cara que comprou o perdão e já estava absolvido desse pecado. Então o cara não podia nem falar: não, mas você não sei o que. Não, já paguei por esse pecado. Está tudo certo. Então roubou. Enfim, brincadeiras à parte, mas assim, é até meio cômica mesmo essa doutrina, né? Porque de tão esquisita que ela é. Mas assim, Lutero não conseguiu ficar calado diante desse tipo de doutrina que era ensinada. Não conseguiu ficar calado vendo as pessoas sendo oprimidas e gastando dinheiro, enriquecendo a igreja, enriquecendo o clero da igreja, né? Enriquecendo líderes da igreja, né? Que eram ricos, a maioria, nessa época, que já não se preocupavam mais em visitar as pessoas. Eles não queriam saber de estar perto das pessoas, né? de ministrar a vida das pessoas. Eles basicamente celebravam a missa e ponto, e acabou, e eram ricos e não queriam saber do povo. Viviam longe do povo. E essa cobrança de indulgências, Lutero não conseguiu ficar calado. Foi por isso que no dia 31 de outubro de 1517, ele fixa nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. O título das 95 teses estava aí, acho que é no slide anterior ainda, Disputatio pro declaratione virtuis indulgentiarum. Sei lá se é assim, mas enfim, estou aqui arriscando em latim.
mas é debate por uma declaração acerca do valor das indulgências. Lembra que eu disse qual eram os três trabalhos de um doutor em teologia? Comentar, disputar e pregar. Então fazia parte do trabalho de um doutor em Escritura Sagrada chamar para briga, né? Escrever sobre temas polêmicos. E ele fez isso. Ele foi lá e colou nas portas da igreja do castelo, que era o lugar, o mural de recados da época, né? Onde as pessoas iam para se informar. Então ele foi ali e colocou, afixou as suas 95 teses, exatamente questionando o trabalho de Tetzel. Questionando. Ele ficou, obviamente, enfurecido com isso, né? Procurou depois as autoridades da igreja para tentar calar o Lutero, enfim. Mas Lutero faz isso, Lutero afixa. E por que ele fez exatamente nesse dia? Por que ele fez em 31 de outubro de 1517? É porque 31 de outubro antecede 1º de novembro. O que se comemora em 1º de novembro, né? A igreja católica. 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, não é? E aí dia 2 é o dia dos finados. Dia 2 é finados, dia 1º é o dia de Todos os Santos. E no dia de Todos os Santos, o castelo ali de Wittenberg, o castelo de Frederico, na cidade onde Lutero estava, era aberto para os visitantes. E a cidade ficava lotada de pessoas. Por quê? As pessoas vinham até o castelo para poder contemplar as relíquias dos santos que Frederico tinha. Então diz que ele tinha aproximadamente 17 mil relíquias dos santos. E também contemplar relíquias dos santos dava para você dias de absolvição no purgatório. Sem pagar, exatamente. Era um jeito de você ganhar mérito sem precisar pagar. Então as pessoas lotavam o castelo nesse dia para poder contemplar as relíquias dos santos. Então, dependendo da relíquia que você contemplava ali, você fica um tempo contemplando a relíquia, 100 dias de absolvição no purgatório. Então, alguém que vai ter que ficar no purgatório, sei lá, 100 mil anos, já tirou alguns dias ali, né? Quem vai ter que ficar muito tempo no purgatório, já consegue ali dar uma absolvida nos dias, né? Então, eram 17 mil relíquias. Eu anotei aqui, olha, algumas das relíquias que o Frederico tinha no castelo dele. Então ele tinha lá um dente de Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, né? Então o dente do Jerônimo também. 4 fios de cabelo de Maria. Um cabelo da barba de Jesus. Então você contemplar o cabelo da barba de Jesus, você ganha ali alguns dias de absolvição, né? Um prego da cruz. Tinha um prego da cruz também lá no castelo do Frederico, né? Aqui, engraçado, eles não colocou que tinha um pedaço da cruz também, né? Mas o pessoal brinca na época também que se todas as pessoas que diziam que tinham um pedaço da cruz realmente fosse pedaço da cruz mesmo de Jesus, daria para construir uma arca de Noé, né? Com o tanto de pedaço da cruz que supostamente se existia naquela época, né? Mas olha, um cabelo da barba de Jesus, um prego da cruz, um pedaço do pão da última ceia ele tinha. Olha, já imaginou um pedaço do pão da última ceia, gente? Como é que ele conseguiu, né? Um galho da sarça ardente de Moisés. Acho que não era pegando fogo não, né? Enfim, dentre várias outras coisas. É até cômico, mas é isso, gente. Então você tinha isso, as pessoas iam para contemplar isso, né? Para receber algum tipo de favor por estar contemplando essas indulgências, né? Então Lutero não foi aleatório escolher 31 de outubro de 1517. Ele escolheu esse dia porque no dia seguinte aquele lugar estaria lotado de gente. Então era para chamar atenção mesmo, era para ver se as pessoas acordavam para o quanto não fazia sentido aquela prática, o quanto a indulgência não tinha sentido, que as pessoas estavam cegas, né?
acreditando nisso e fazendo essas coisas. Isso não tinha absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. E é interessante, porque a gente fala muito das teses de 31 de outubro de 1517, mas essa não foi a primeira disputa que Lutero propôs. Ele já havia proposto, alguns dias antes, entre 21 de agosto e 4 de setembro, 97 teses contra a teologia dos teólogos da época, contra a teologia escolástica. Ele já tinha proposto 97 teses. E uma das teses do Lutero, dessas 97, de alguns meses atrás, é que na época era ensinado nos seminários que ninguém consegue entender a Bíblia corretamente sem Aristóteles. As pessoas precisam conhecer Aristóteles para poder ler a Bíblia Sagrada. E uma das teses do Lutero é que ninguém consegue entender a Bíblia corretamente a não ser que se livre de Aristóteles. Você tem que se livrar de Aristóteles para entender a Bíblia direito. Enfim, em várias outras teses que ele propôs lá. Então não foi a primeira vez, mas essa foi a que deu repercussão, né, contra as indulgências no dia 31 de outubro, um dia antes do dia de Todos os Santos. Bom, é óbvio que na sequência Lutero foi chamado a se retratar, né? O Tetzel não ia deixar isso barato, ele vai procurar as autoridades, isso vai chegar às instâncias superiores da igreja, chegar até o Papa, e Lutero ele é chamado a se retratar. Ele vai a vários debates, né, para que ele se retrate, e ele não se retratou, até que em 1522, né, na famosa Dieta de Worms, pela última vez, ele é chamado a se retratar, para não ser considerado herege. Os estudiosos da época tinham medo de ser considerados hereges, porque os hereges eles eram presos, mortos, né, poderiam ser mandados para a fogueira. Mas ele disse que ele não se retrataria. Ele disse o seguinte: a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura ou com razões decisivas, não posso retratar-me. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa à palavra de Deus. Então, eu não vou me retratar. Só me retrato se vocês me convencerem biblicamente de que eu estou equivocado. Porque, até hoje, eu não sei se todos aqui conhecem a doutrina católica romana, mas na doutrina católica romana, a Bíblia Sagrada não é a única regra de fé e prática dos católicos romanos, né? Para os católicos romanos, em primeiro lugar, vem a tradição. Em primeiro lugar, vem o magistério da igreja e as burlas papais. Então, a Bíblia não está acima da autoridade do Papa ou da própria igreja. Então, não é como para nós protestantes. Inclusive, essa é uma marca dos protestantes, que eu comentei aqui no início, eu citei aqui várias igrejas. Então, todos os protestantes têm em comum isso. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e de conduta. Para os católicos romanos, não. Tá? Então, o Lutero, nessa fala dele, ele já está se insurgindo contra isso também, né? Para dizer que não, só mudo se me convencerem pela Escritura, porque ele foi convencido de que a Bíblia é a única regra de fé e prática que deve guiar a conduta dos cristãos. Bom, diante disso, ele continua estudando, escrevendo, fez a tradução para a Bíblia, da Bíblia para o alemão, né? Interessante, nessa Dieta de Worms, que ele foi declarado herege e foi excomungado da igreja, o príncipe Federico decidiu protegê-lo. Então, quando ele está indo para casa, ele é meio que capturado e levado para o castelo. E ele é preso no castelo e, na verdade, escondido ali, né? Ele vai ficar escondido durante alguns anos ali, para não ser morto, né? Só que o movimento reformado, né, o movimento em torno das ideias de Lutero já havia crescido, ganhado corpo, né? Então, assim, eles não vão, depois de algum tempo ele vai sair dali, eles não vão conseguir matar o Lutero, o movimento vai se multiplicar, vão surgir igrejas em torno dessas ideias, né? Mas ele vai ficar um tempo preso ali. É inclusive durante esse tempo que ele está preso nesse castelo que ele escreveu o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Interessante, irmãos, eu visitei a Nigéria há algumas semanas. Nós ficamos 11 dias lá. E um dia eu decidi fazer um experimento, né? Eu não consegui entender nada do dialeto do pessoal, né?
Lá a língua oficial do país é o inglês, né? Mas eles falam bastante nos dialetos deles mesmo ali, né? Cada povo. E onde está a nossa igreja, o pessoal fala o Ibo, a língua deles é o Ibo. E um dia eu fiquei pensando, será que se eu começar a cantar algum famoso hino, algum tradicional hino da fé cristã, será que eles vão entender e vão começar a cantar junto? E aí me fiquei pensando, mas que hino eu posso começar a cantar aqui? Aí me veio à mente, Castelo Forte. Eu falei, Castelo Forte. Aí, do nada, eu comecei lá. Estava um silêncio, eu... Castelo Forte é o nosso Deus. Irmão, eles começaram a cantar. Eu não vou, obviamente, não vou cantar no idioma deles, porque eu não sei, né? Mas eles começaram a cantar o Castelo. O Castelo Forte. Aí começaram a puxar ali umas irmãs, chamaram as outras ali, e aí começaram a cantar o Castelo Forte, né? Hinos da fé cristã, né? Hinos consagrados da fé cristã, né? Que são importantes para a fé e para a história, né? Que não deveriam ser esquecidos e nunca abandonados, esses hinos que são tão importantes para a fé, né? Enfim, é um hino que Lutero escreveu nesse período em que ele estava no castelo. Foi nesse período também que ele conseguiu terminar a tradução da Bíblia, como está sendo projetado aí para vocês, conseguiu terminar a tradução da Bíblia. Os primeiros 5.000 exemplares se esgotaram em 3 meses. Em cerca de 10 anos, houve 58 edições. Em 1534, ele terminou de fazer a Bíblia toda. Morreu aos 62 anos de idade, em 18 de fevereiro de 1546. Né? Então, de fato, foi um movimento importantíssimo, né? Com impactos até hoje, porque nós somos frutos do protestantismo, né? A igreja adventista do sétimo dia, né? Se você for estudar os fundadores dela, os primeiros fundadores dela ali são batistas, metodistas, né? Estão ligados ali a essas primeiras ramificações aqui do protestantismo, né? E aí você vai estudar a nossa história, e se for estudar o pentecostalismo também, você vai chegar ali nos batistas e tal. Enfim, os pentecostais também são frutos aí do protestantismo. Bom, depois de fazer esse resumo da história, eu queria me concentrar numa outra questão, numa segunda questão, que eu disse que eu ia focar também a ideia do sola gratia, né? Que eu acho que esse é um postulado importante da Reforma Protestante que foi resgatado. Então, a Reforma Protestante, o cerne da Reforma Protestante, trouxe a igreja de volta para as Escrituras. Vocês conhecem bem as 5 teses da Reforma Protestante, as chamadas 5 solas, né? Porque o Lutero entendeu que somente a Escritura deveria nortear a vida dos cristãos, e aceitando somente a Escritura, deduziu que a salvação era só pela graça, somente pela fé, na pessoa e na obra de Jesus, né? Era somente Cristo, sem necessariamente a intercessão do Papa, e redundava em glória somente a Deus. Se a salvação é somente pela graça, somente pela fé e somente por Jesus, então não tem nada da gente, quem tem que receber glória é Deus. Então, a glória tem que ser dada somente a Ele. Então, esse, sinteticamente, é o resumo dos 5 solas, né? Um autor chamado Reeves escreveu o seguinte: a reforma não foi principalmente um movimento negativo, de distanciamento de Roma, foi um movimento positivo, um mover-se em direção ao Evangelho. E mover-se em direção ao Evangelho significa descobrir o cristianismo original. Mais uma tela, por gentileza. Um outro autor escreveu que a igreja medieval amava as Escrituras. A Bíblia era familiar à igreja medieval. Os reformadores não descobriram a Bíblia, eles alegaram descobrir o Evangelho. Porque a igreja tinha Bíblia. É óbvio que a Bíblia não estava na mão do povo, mas os líderes tinham a Bíblia. Eles tinham acesso à Bíblia, eles tinham acesso à Vulgata Latina. Então, a reforma não descobriu principalmente a Bíblia. A reforma foi um retorno ao Evangelho. Na verdade, a igreja havia perdido o Evangelho de Jesus. A mensagem do Evangelho de Jesus, o cerne da mensagem do Evangelho de Jesus, que eles resumiram nessa ideia dos 5 solas, né? Que fez surgir os 5 solas posteriormente, né? Porque, na verdade, também os 5 solas eles não foram sistematizados pelos reformadores na Reforma Protestante, né? Quem está estudando a Reforma aqui posteriormente, à luz do que eles escreveram e defenderam, é que sistematizaram as principais crenças e daí surgiram os 5 solas, né? Mas, então, a Reforma foi essa volta ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí a tese número 62 da Reforma,
a tese 62 das 95 que Lutero escreveu, diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O verdadeiro tesouro da igreja não são as indulgências, como era ensinado e pregado. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. O evangelho precisava ser redescoberto. Então Lutero queria libertar o evangelho pregado pelos apóstolos e que estava esquecido pela liderança da igreja da sua época, pelos padres da sua época. Ele até comparou o evangelho a um leão preso numa jaula. O evangelho naquela época era como um leão que estava preso em uma jaula. E aí perguntaram para Lutero: o que você fez? Qual o segredo para você ter conseguido tanto sucesso? Ele disse: eu não fiz nada. O evangelho fez tudo. O evangelho era como um leão preso numa jaula. A única coisa que eu fiz foi abrir a jaula. E o leão fez o trabalho. O evangelho fez o seu trabalho. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É o que o Lutero disse. Amém? E aí a gente chega nesse texto de Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 que nós lemos a princípio. Eu queria ler ele de novo. Esse texto diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Dá mais um clique, por gentileza. A guinada para todo esse movimento vem a partir do momento que Lutero entende essa expressão justiça de Deus, como nós comentamos. O que é a justiça de Deus? A teologia da época do Lutero, a teologia ensinada pelos professores na época de Lutero, via o pecado como um problema que demandava cura. Então as pessoas estavam doentes e elas precisavam de cura, né? E essa cura se passava mediante os sacramentos. Então as pessoas tinham que participar dos sacramentos que eram oferecidos pela igreja, porque esses sacramentos eles concediam graça às pessoas. E por meio da participação dos sacramentos, as pessoas iam recebendo a cura dessa doença chamada pecado. Então todo mundo está doente por causa do pecado, e à medida que eu tomo a hóstia, quando a pessoa é batizada, né, quando ela recebe a primeira infusão de graça, quando ela é batizada, então ela recebe a primeira infusão de graça para ir recebendo a cura desse problema chamado pecado. Então, nessa vida, o cristão está suspenso entre a graça de Deus, mediante os sacramentos, e o juízo de Deus. Então, nessa vida, ele está pendendo entre essas duas coisas. Enquanto ele está aqui na graça, recebendo os sacramentos, né, sendo ministrado, ele está recebendo a cura, mas ele não recebeu a cura completa ainda, né? Por isso, a qualquer momento, ele pode receber o juízo de Deus, ou então, dependendo do pecado que ele comete, ele está fora da graça de Deus, e já vai pender para a parte aqui do juízo de Deus. Inclusive, a igreja fazia uma diferença entre graça atual e graça habitual. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas até hoje os padres ensinam isso, né? Se você perguntar para um padre ou para um professor católico sobre o ensino sobre a graça, ele vai dizer para você que a salvação é pela graça. Ele diz: não, mas a gente acredita que a salvação é pela graça. Ele diz: eu também creio que a salvação é pela graça. Só que você vai entender o que ele quer dizer quando ele fala da salvação pela graça. Não é o que nós queremos dizer quando nós falamos que a salvação é pela graça. Porque lá eles fazem uma diferença entre graça atual e graça habitual. Então, a graça habitual ou santificante é aquela graça que a pessoa recebe no momento em que ela é batizada. Então, ela é batizada, ela recebe a primeira infusão de graça para começar a receber a cura do pecado. E, enquanto ela se mantém fazendo a vontade de Deus, fazendo boas obras, recebendo os sacramentos, então ela continua recebendo essas infusões de graça para ir se curando, para ir se libertando dessa doença chamada pecado. E além dessa graça, também tem a graça atual, que é uma espécie de um plus, né?
Então, se de repente você está diante de uma decisão difícil, um problema familiar, um trabalho que você precisa realizar, uma palestra, né? Então você ora pedindo a Deus que Ele dê uma porção a mais de graça para que você possa resolver aquilo, para que você possa encarar aquela situação. Então você tem também a graça atual, para se confessar, né, para confessar pecados. Então você tem essa graça atual, que é uma graça para o momento, para o presente, né? Inclusive, até para ilustrar, algumas pessoas dizem que no entendimento católico, a graça é como se fosse um energético, como se fosse um Red Bull, né? Sabe o Red Bull que você toma para dar uma acordada, né? Para ficar assim animado? Então, a graça parece que é como se fosse um energético, a graça, do ponto de vista católico. É algo que você recebe, né? É algo que você recebe para te dar ânimo, para te ajudar a receber a cura do pecado. Então, isso seria a graça, de acordo com o ponto de vista católico. Então, a graça é algo que as pessoas recebem, um tipo de energético para realizar a vontade de Deus. A justiça de Deus, nesse contexto, é a justiça pela qual o Deus justo pune pecadores injustos, né? Então você está recebendo aqui as infusões de graça, mas se você pisar na bola, se você não fizer a sua parte, tem um Deus justo para te punir a qualquer momento, né? Tem um Deus justo para te pegar a qualquer momento, tá? E aí o Lutero escreveu: comecei então a entender que nesse versículo a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa justa vive por dádiva de Deus. Que esse versículo quer dizer que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, mas é uma justiça passiva, ou seja, a justiça pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Pode dar mais um clique, por gentileza? Então, Lutero entendeu que a justiça nesse texto diz respeito à justificação. E o que a justificação faz? O que a justiça de Deus faz para a gente? A justiça muda o nosso status diante de Deus. Não é algo necessariamente que Deus faz dentro de nós. Então a justificação, ela vai mudar a nossa posição diante de Deus. Então ele não falava de Deus nos tornando justos, como se a justificação fosse um processo através do qual Deus vai nos tornando justos. Não, a justificação é uma declaração. Não é como alguém que está doente e precisa ir para um hospital. É como alguém que está condenado diante de um juiz e recebe a declaração do juiz: você está livre, você está absolvido. Então, a imagem da justificação é de um juiz nos absolvendo da pena, nos absolvendo da condenação, e não de alguém doente indo para o hospital e recebendo doses de graça, e à medida que a vida vai passando, à medida que vai vivendo aqui a vida cristã, vai pouco a pouco se livrando dessa doença. Não é isso que é justificação, não é isso que é a graça de Deus, não é algo que Deus vai dando para a gente aos poucos. A justificação é uma declaração que muda a nossa posição. Nós estávamos condenados, agora nós somos justos diante de Deus. Nós fomos reconhecidos como justos diante de Deus. Quando Deus olha para aqueles que foram justificados, Deus vê pessoas salvas, justas diante dele. Então Lutero entendeu isso e começou a pregar isso. Mais um clique, por gentileza. Tem uma tabelinha. Para Lutero, a graça a justificação pela graça é um ato forense. Para o catolicismo é um ato de cura. Como eu disse, a imagem é de um hospital aqui no catolicismo. Já para o Lutero, a imagem é de um tribunal. É um juiz declarando um réu inocente. Aqui não, aqui é um médico que está dando remédio, né? Porque a graça é esse energético que vai ajudando esse doente a ter força para se livrar dessa doença e dessa mancha que ele tem. Para Lutero, é somente pela fé. Para o catolicismo romano, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Se for para você se esquecer de tudo que eu falei, não esqueça disso aqui. Grave isso aqui, ó. Porque para o catolicismo romano, começa pela fé, mas continua pelos sacramentos e pelas boas obras. Então, a pessoa é justificada pela fé, mas não somente pela fé. Então, não é somente a graça, não é somente a fé.
Além disso, tem outras coisas que você tem que fazer também. E se você não fizer essas outras coisas aqui, então não tem justificação para você. Você não vai conseguir se livrar da doença, né? Porque aqui é a imagem de hospital. Então você está recebendo os remédios aqui, ó, sacramento, boas obras. Então, se você deixou de fazer isso aqui, então você deixou de receber o remédio. Então, a justificação não aconteceu na sua vida. Então, isso aqui é diferente demais. A ideia católica da ideia protestante, da ideia cristã. E, às vezes, eu tenho a impressão que existem muitos cristãos que, mesmo sem saber, eles estão defendendo essa ideia católica. Infelizmente, eu vi um autor que escreveu um texto uma vez que diz que os cristãos evangélicos eles têm uma alma católica. Que tem muita coisa do catolicismo que a gente não conseguiu se libertar. Um ranço, que aí, hora ou outra, a gente acaba defendendo ainda coisas do catolicismo. E talvez essa ideia que seja um ranço também que vem do catolicismo, da alma católica que a gente tem. Então, é no catolicismo, gente, que salvação é fé mais obras é igual a salvação. Não é isso que a gente defende no cristianismo, não é isso que os protestantes defendem. Então, nós somos justificados com base na obra completa de Jesus, de acordo com Lutero. Para o catolicismo, justificados agora, com base naquilo em que nos tornaremos. Aqui a gente tem um futuro garantido, aqui o futuro é incerto, porque, como depende de mim, como depende de eu fazer alguma coisa, eu estou recebendo esse energético aqui o tempo todo, então, aqui não é certo que eu vou ser salvo. Aqui não, aqui é garantido, porque nós somos justificados. Aí é óbvio que depois que Lutero escreveu isso, muitos padres começaram a escrever, o Lutero arrumou um jeito de defender uma doutrina para viver uma vida imoral e promíscua, porque agora ele vai usar esse argumento dele para poder fazer o que ele quiser e ninguém pode falar nada, porque agora a salvação é pela graça. Aí o Lutero diz, vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam tudo errado, porque não é nada disso que eu estou defendendo. O que Lutero defende é que a justificação muda o nosso status diante de Deus. E é óbvio que, uma vez que a gente é justificado diante de Deus, as obras fazem parte da caminhada e da vida cristã, mas não como uma condição para a gente ser salvo, e nem como uma condição para a gente se manter salvo. As obras são resultado da justificação, resultado da fé que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós não estamos nos esforçando para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver para a glória de Deus, para sermos salvos. Nós já fomos salvos com base no que Jesus fez na cruz do Calvário, gente. A salvação não depende do que nós fazemos, depende do que Jesus fez por nós um dia na cruz do Calvário. É uma obra da graça de Deus. Paulo diz em Gálatas, se a salvação é pela lei, se a salvação é pelas obras, final do capítulo 2, então segue-se que Jesus morreu inutilmente. Por quê? Se eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, se depende de mim, então por que Jesus morreu? Para que o Pai enviar o Filho para morrer, se eu tenho que fazer alguma coisa pela minha salvação? Não, a salvação é uma obra da graça de Deus, por meio dos méritos de Cristo Jesus na cruz. Os reformadores entenderam isso e começaram a defender isso. É óbvio, os reformadores escreveram muito sobre santificação, mas santificação está num outro estágio, num outro momento. É resultado, é a consequência da salvação que nós recebemos definitivamente por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, Lutero entendeu isso e Lutero começou a pregar isso. Segundo o pensamento da Reforma, a graça não era mais vista como uma espécie de energético, era mais como um casamento. E eu acho linda essa imagem do casamento. E eu estou terminando, tá? Tem 2 slides só. Mais um, e aí depois já é o da conclusão. A imagem do casamento. Eu achei linda essa metáfora do Lutero. O Lutero comparou a mensagem do Evangelho como um rei que se casa com uma prostituta. Um rei que se casa com uma prostituta. Ele diz que é exatamente isso que acontece com a gente. Então, ele pega essa imagem, um rei que se casa com uma prostituta. Essa prostituta aqui, ó, quando ela se casa com o rei, automaticamente ela se torna rainha. Então, pensa um rei que vai lá e tira uma prostituta e se casa com ela, do nada.
rei decide se casar com uma prostituta. Essa prostituta, a partir do momento em que ela se casa com o rei, ela se torna uma rainha. O status dela mudou. O status dela mudou. Ela foi mudada completamente, assim, no momento do casamento. Tudo que de errado ela tinha feito e automaticamente tudo isso foi mudado de uma hora para outra na vida dela. Não, ela vai precisar, durante a caminhada dela, lutar contra muitos dos impulsos que ela tinha. Mas o status dela mudou. Agora ela é uma rainha. E agora tem que ser considerada assim. Mesmo que as pessoas torçam o nariz, mesmo que as pessoas fiquem bravas e não queiram considerá-la rainha, não, porque era prostituta, eu lembro de você, era uma prostituta. Não, tem que ser chamada de rainha agora, porque se casou com o rei. Então ele diz, Lutero dizia, é isso que acontece com a gente quando nós nos rendemos a Jesus. O nosso status muda diante de Deus. Nós nos tornamos justos, mas significa que nós não temos mais pecados? Significa que nós não iremos mais pecar? Não, porque os justos são justos pecadores. Nós somos justos pecadores. Nosso status diante de Deus, justos. Mas são justos que vão continuar cometendo pecados. São justos que estão numa caminhada, na caminhada da santificação, na caminhada ao lado de Deus e vão, dia a dia, melhorando nessa caminhada, vão caminhando nessa estrada até ser dia perfeito, né? São justos pecadores. E aí, diante disso, o Lutero escreveu o seguinte, né? Quando o demônio joga nossos pecados na nossa cara e declara que merecemos a morte e o inferno, devemos dizer o seguinte: admito que mereça a morte e o inferno. Mas e daí? Isso significa que serei condenado à condenação eterna? De forma alguma. Pois eu conheço aquele que sofreu e cumpriu a condenação em meu lugar. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde ele estiver, ali também estarei. Eu estarei onde Jesus estiver. Porque ele entendia. Fui salvo por ele. Essa fala do Lutero, logo depois ele falar da metáfora do casamento, né? Da metáfora da prostituta que se torna rainha. Então, esse é o cerne da mensagem da reforma protestante, irmãos. Pode dar o clique aí, o último clique. Que essa mensagem continue sendo pregada e divulgada por todos nós. Nós acreditamos que nós somos justificados pela graça de Cristo Jesus. Amém? A graça é esse favor imerecido de Deus, que com base nos méritos do Senhor Jesus, com base na obra completa de Cristo na cruz, nos faz pessoas justas. Nós somos declarados justos diante de Deus. Quando Deus olha para você, Deus vê uma pessoa justa. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso, minha irmã. Foi por isso que Jesus Cristo morreu por nós. Foi por isso que Jesus morreu por nós. Eu às vezes... Nossa, a hora correu aqui, hein? Acho que eu não vou nem falar o que eu ia falar. Deixa eu falar para a gente orar. Às vezes, eu fico... Vou até tomar cuidado com a palavra que eu vou usar aqui, mas... Enfim, por falta de outra palavra, eu vou colocar essa aqui. Eu fico meio irritado quando eu ouço pessoas dizendo assim: mas agora esse pessoal que está pregando a graça, agora é tudo pela graça, agora está fácil, né? Agora está tudo fácil, está tudo tranquilo, porque agora é pela graça, né? Eu fico irritado porque quem faz uma afirmação como essa não para pensar no Evangelho de Jesus. Para eu dizer que a salvação é pela graça e que de fato a gente foi declarado justo pela graça, o Filho de Deus teve que morrer por nós. Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Então, como assim? Agora está tudo fácil. Fácil! Foi fácil para o Pai enviar o Filho para morrer na cruz em nosso lugar. A salvação pode ser pela graça para nós, mas custou a vida do Filho de Deus. O Filho de Deus morreu na cruz para que todos os nossos pecados fossem perdoados, para que toda a nossa condenação fosse tirada de sobre nós. E esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho revela essa justiça e revela esse Deus para a gente.
Então louvemos a Deus todos os dias, irmãos, por essa mensagem poderosa do Evangelho de Jesus. Não só isso, agradeçamos a Deus todos os dias por isso, por essa mensagem que foi resgatada com a Reforma Protestante. Continuemos proclamando essa mensagem. E com gratidão no nosso coração, continuemos a viver para a glória de Deus. Porque não há como crer num negócio desse, crer num Deus que foi tão misericordioso e gracioso com a gente e decidiu nos salvar por pura graça. Não é possível não ser constrangido por esse amor. Não é possível não ser constrangido e querer viver para a glória dele e para agradar esse Deus. Não é possível. Vamos orar? Você pode ficar em pé por um instante? Queria te convidar a orar comigo. Senhor Jesus, nós te glorificamos, meu Deus, pelo teu Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus. O Evangelho mostra para a gente um Deus que decidiu nos justificar. Ele é justo, porque Ele pune o pecado. Deus nunca brincou com o pecado. O pecado recebeu a devida paga. Romanos 3 fala isso. Deus pacientemente aguardou até o momento em que todo pecado foi pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o Evangelho fala agora de um Deus que decide justificar graciosamente, declarar justos aqueles que confiam no sacrifício do Senhor Jesus, aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que decidem entregar sua vida e viver para Cristo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Deus, a continuar pregando essa mensagem. É a mensagem que foi redescoberta na Reforma Protestante, Deus. A igreja da época pregava obras, a igreja da época pregava os méritos, a igreja vendia o perdão de pecados. Oh, meu Deus, como a igreja estava afastada do teu Evangelho, Jesus. E os reformadores lutaram para resgatar essa mensagem, Senhor, da graça. A mensagem da graça presente no Evangelho, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos essa mensagem que custou a vida de muita gente, meu Deus. Muita gente morreu por conta dessa pregação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a continuar pregando essa mensagem, que é aquilo que está no cerne, na essência do teu Evangelho. Em nome de Jesus.